diz assim: porque os que são guiados, porque os que segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui nós podemos ver, meus amados irmãos, que às vezes você vê pessoas por aí que são de boas obras, pessoas caridosas, religiosas, mas essas pessoas ainda não conheceu Cristo, não recebeu o Espírito de Deus, estão na carne. Então quem está na carne não pode agradar a Deus. Somente agrada a Deus aqueles que reconheceram, que se arrependeram, que realmente fez um compromisso com o Senhor e recebeu o Espírito de Deus. É interessante que, se nós formos olhar a questão da oração, Deus só ouve a oração daqueles que realmente são remidos, que têm o Espírito de Deus. Porque a oração, ela não pode chegar lá no céu se não for por meio do Espírito Santo, sabia? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, 26, 27, 28, que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede, porque o mediador para a salvação entre Deus e os homens é Jesus. Mas o nosso intercessor, através das orações, é o Espírito Santo. Então isso quer dizer o seguinte: se o homem não tem o Espírito de Deus, as suas orações, ela só sai mesmo da boca e não chega no céu. É a questão da oração de uma pessoa que está em pecado. Se a pessoa estiver em pecado e ele não confessou, essa oração ela não chega no céu, porque existe algo que está impedido, é o pecado. Por isso a Bíblia diz aqui que os que estão na carne não pode agradar a Deus. Quem tem os pensamentos carnais não agrada a Deus. Por isso a Bíblia diz que nós morremos, morremos para o mundo, Cristo nos vivificou. E aqui Romanos capítulo 8 fala que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Mas quem não está em Cristo, a Bíblia diz que existe condenação. Existe condenação para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Paulo, ele alerta, escrevendo para os nossos amados em Roma, falando justamente da questão do Espírito e da carne. Por isso a Bíblia diz, e nós estamos estudando aqui a revista, um tema muito importante sobre o Espírito, corpo, sobre a alma, E na lição passada foi falado sobre o Espírito. Deus nos deu esse fôlego de vida, o Espírito que entra em contato com o Espírito de Deus, e através desta comunhão, as nossas orações chegam ao trono de Deus. Portanto, meus amados irmãos, diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Ou seja, quem está na carne, ele só pensa nas coisas deste mundo, Estão sedentos, eles necessitam de algo, precisam de Deus, Eles estão com fome da palavra, estão com sede da salvação, mas o Senhor está chamando: venha a mim todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Lá em Isaías diz: vinde às águas, Então aqui está dizendo que os que se inclinam para a carne, ele se torna inimigo de Deus.
Eu estava lendo aqui Romanos, porque a Bíblia diz que aqueles que receberam a Cristo é filho de Deus. Mas a Bíblia também fala aqui em Romanos sobre o Espírito que Deus nos deu, que também nós fomos adotados como filhos do Senhor. E assim, meus amados irmãos, por isso que às vezes as orações não chegam no céu. Quando Salomão, ele estava preparando, né, pastor, para inaugurar o templo, Deus falou com Salomão: se esse povo que se chama pelo meu nome se converter, se arrepender e orar, eu estarei com meus ouvidos abertos, e ouvirei a oração deste lugar. Ou seja, por que Deus falou aquilo? Porque ele viu um povo que não estava convertido. Então, ia inaugurar o templo, para que a presença do Senhor pudesse descer ali. Era assim que funcionava. Mas Deus falou logo para Salomão: esse povo tem que se converter, porque se esse povo não se converter, eu não ouvirei as orações. Então é o seguinte, tem muitas pessoas que estão orando, mas ele não está convertido, ele está na carne, e as orações estão em vão. Por isso, meus amados irmãos, diz aqui em 2 de Crônica, não é isso? 7,14, e é bem conhecido dos nossos irmãos. Deus aparece a Salomão pela segunda vez e faz promessas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a primeira coisa, humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Então Deus disse logo: esse povo que vai me buscar, que vai orar, tem que se humilhar. Eu vou estar ouvindo a oração, mas tem que se converter primeiro. Foi como Deus desceu ali, depois que eles ouviram a mensagem. Meus amados irmãos, que Deus abençoe. Pastor Valdemir, termine, conclua aqui, com a palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor, que bênção poder estar com os irmãos mais uma vez. Louvado seja Deus.